Olá para você, tá no ar mais um episódio, mais uma edição do Sem Retranca. Muito obrigado. Te inscreva no canal Sem Retranca, ative o sininho e aproveita para deixar o seu like a partir de agora. E muito obrigado. E siga também o Sem Retranca nas mais diversas plataformas digitais. No Instagram, Sem Retranca, no Kawaii, e você também pode nos acompanhar em áudio e vídeo no Spotify. É o Sem Retranca que chegando em todas as plataformas digitais, um produto da Bandeirantes Goiânia e também, claro, gravado no Estúdio Pluri. Hoje o convidado é para lá de especial e dá o ar da graça no Sem Retranca, o videocast, podcast da Bandeirantes. Tô falando do Rony Gol. Que bom te receber aqui. Tudo bem, Rony? Fala, Juliano. É um prazer estar participando aqui do seu programa, aqui do Sem Retranca, né? Do seu podcast, videocast. Bastante tempo a gente não fala de futebol, de outras coisas, né? Então fiquei muito feliz com o seu convite. Tava com saudade de você. Pois é, trabalhando muito, né? Você vive só Dubai, né? Ásia, Oceania, Europa, Estados Unidos, mas de vez em quando tem que aparecer para ver os amigos, de quem gosta de você, quem te admira. É verdade, realmente, mas quando a gente está em Goiânia também tem muito trabalho, muita coisa, a família também, então todo mundo está crescendo, tá? As meninas hoje já estão todas duas adultas, né? Então eu acho que realmente a gente já tô em débito com você. O que é isso? Só de você estar presente no Sem Retranca é um presente para todos nós. Manda um beijo aqui, ó, para Andréia, né, para Melinha também, Andréia, né? Merinha e a Vicky. E também a Vicky, né? Essas meninas maravilhosas, filhas do Rony Gol, né, que veio do Tocantins. Eu quero que você conte um pouco mais dessa história. E um beijo também para Andréia, competente, formada, tem 3 graduações. Eu tenho orgulho de ser amigo da Andréia. Estudada, inteligente, tem capacidade. Para de rir desse jeito. Eu quero te perguntar o seguinte: como é que você veio parar em Goiânia? Você saiu do Tocantins? Eu nasci na cidade que todo mundo já sabe, né, que chama Aurora do Tocantins. É uma cidade no sudeste do Tocantins, próxima ali divisa com a Bahia. E minha mãe professora, meu pai funcionário público, né, trabalhava na prefeitura. E eu, na verdade, eu vim para Goiânia primeiramente para tentar estudar, né, já que meus 2 irmãos já estavam morando aqui. E acabou que eu cheguei e conheci algumas pessoas, comecei a jogar e fiz uma avaliação realmente no Vila, né. É um dia inesquecível, né, que eu me lembro muito bem que eu saí do Crimeia de bicicleta. E eu adoro essas histórias. E o treino, essa peneira, ela estava marcada ali na entrada do Jaó, porque o Vila na época não tinha um CT, né? Sim. E aí fui para lá e o Paulinho, saudoso Paulinho Benga, né? Uma pessoa extraordinária que foi o segundo pai para mim na minha vida, né? Aí o Paulinho colocou um time só de teste e o time dele sub-17 do outro. Não tinha condição nenhuma da gente mostrar nada, né? E ficou aí, perdemos, sei lá, de 10-2, mas eu fiz 2 gols. E aí o Paulinho, eu falo, né, que antigamente era bem melhor, né? Tinha psicólogo, assistente social, né? Bem legal, né? Era o Paulinho, era tudo. Então ele juntou todo mundo. Era de tudo um pouco, né? Ele juntou a molecada e falou: ó, deixa eu falar pra vocês, quem tá estudando aqui? Aí eu e mais um levantou a mão. Aí ele falou assim: é melhor vocês estudar, porque vocês não têm condição de jogar bola, não. Sério? E todo mundo saiu tristinho. Quando eu peguei minha bike, ele bateu nas minhas costas: ó, o que eu te falei lá não foi pra você não, você volta amanhã. Você tá brincando? Só que você não vem com essa meia, não. Eu tava com a meia verde, porque aqui é o Vila. Aí eu falei: o problema é que eu não tenho, só tem essa. Ele falou: então vem sem meia que eu vou arrumar uma meia pra você. E aí no outro dia eu me apresentei no Vila. Na outra semana eu já era titular no time do Sub-17. 2 meses depois ele me subiu pro Sub-20. Fomos disputar a Taça BH. Lá eu arrebentei. Quando voltei já fui profissional. 94 eu estava no banco. Na final em que o Baltazar
fechou o caixão do Vila, 2-0 na final. E o Rony tava subindo, né? E eu começando. Tava começando, dando os primeiros passos. Rony, eu me lembro que eu viajei tanto com você e, cara, eu tive esse presente de poder desfrutar de tantas histórias do seu lado, assim, de poder te acompanhar. Sem falar o tanto de presente que eu tinha que comprar pra você no free shop, né? Isso é verdade. Aliás, assim, eu quero até olhar para essa câmera aqui e você olha para aquela lá, Rony. É verdade, o Rony, eu sempre tive uma ligação, assim, de muito carinho com ele, sabe assim? O Rony, quando jogava mal no meu microfone, assim, às vezes ele tropeçava na bola, dava um passe errado, chutava, a bola não entrava, eu falava assim, ó, campo irregular, não bola é quadrada. bom, bola quadrada, e por aí, mas nunca falava mal. A gente não fala mal de quem a gente gosta. Com a gente certeza. não fala mal do que a gente gosta. Nem de quem a gente não gosta, a gente fala mal, né? Mas tem uns que a gente tem apreço. E eu sempre tive apreço, carinho por você, né? Essa é a grande verdade. E todo lugar que o Rony foi, como jogador, aliás, eu sempre ganhei um perfume, sempre ganhei uma mochila, sempre ganhei uma bolsa de viagem. Então eu tenho muito carinho pelo Rony, que hoje dá o ar da graça. Você gostou do visual do Sem Retranca? Bonito o estúdio? Muito, muito legal. Você merece, realmente. Tá de parabéns. Bacana, né? Sim. E vem cá, me conta o conselho da sua mãe. Ela te deu um conselho, não queria que você jogasse bola não, né? Na verdade, a minha mãe, ela nunca disse que não queria que eu jogasse futebol, né? Ela sempre quis que eu fosse feliz e, graças a Deus, aqui estou, né? Mas o conselho da minha mãe era sempre que estudasse, independente se eu fosse jogar ou não, para que eu continuasse estudando, né? Infelizmente... eu não segui 100% não, porque quando eu cheguei na escola antiga, escola técnica, né, que hoje é o Instituto Federal, né? Sim. E aí eu só fiz até o 3º ano, né? Lá teria que fazer mais um ano, que era o 4º. E aí eu já estava jogando, titular no Vila, em 95, viajando muito. E aí eu não concluí o curso, mas pelo menos eu pude conseguir captar as instruções necessárias para a vida, né? Ô, Rony, me conta uma coisa. Eu acho bonito quando você fala do Paulinho Benga, e eu acho que hoje em dia é uma expressão que a gente usa muito da boca para fora, o ser humano de uma forma geral. É quando você fala de gratidão para com o próximo. O jeito que você fala do Paulinho, que ele foi um segundo pai na tua carreira, na tua vida. Cara, quando eu cheguei no Vila para cobrir o Vila, tava lá o Paulo Benga, né? E ele te deu tantos conselhos. Eu me lembro até do Adolfo no estúdio, quando estava vivo, o saudoso Adolfo, né? O Paulinho contou para ele assim, eu ensinei ele, faz assim, ó, que você vai lá dentro do gol, pá. O Paulinho tinha, ele sempre parava treino se eu driblasse pro fundo. Exatamente. Ele sempre falava, você tem que fazer diagonal, você tem que ir para dentro do gol, para dentro da área. Pega a bola, vai dentro. Vai para diagonal. E não inventa. Ele ficava louco se eu fizesse qualquer invenção. Ninguém dribla, não precisa drible bonito, lindo, dá o tapa, vai, bota a bola na frente e corre, isso é muito rápido. Então, os conselhos do Paulinho sempre foram para facilitar e simplificar a minha carreira, para que eu pudesse ser mais objetivo e com isso, né, melhorar o rendimento, não só meu, mas como do time, né? E eu tava falando há pouco assim, eu acho tão bonito quando você menciona assim, ó, o Paulinho foi um segundo pai para mim. E é bacana porque hoje tem muita gente que fala isso da boca para fora, né? E você não, você valoriza isso na textura da palavra e também da ação. É isso que eu ia falar, eu vou mais além, né, Juliana? Eu penso que você ficar falando e às vezes até aproveitando de algumas situações para que pessoas terceiras que não estão dentro da relação, para você falar isso, não faz tanto sentido. Eu acho que você tem que fazer e demonstrar isso para as pessoas que te ajudaram. Eu, enquanto o Paulinho estava aqui, eu tive o privilégio, o prazer de poder ajudá-lo em diversas situações que ele precisou. E pude também falar para ele e agradecer por tudo que ele fez por mim e pela minha carreira. Então, e não só o Paulinho, mas outras pessoas dentro do clube na época. O Andreolo Santiago, que era o diretor financeiro na época e sempre me ajudava e me fazia um vale. Porque... Você ganhava quanto? Na verdade, eu estava no Vila nessa época e eu ganhava R$200 de ajuda de custo. Uhum. Quando eu comecei a jogar titular, eles dobraram para uma fortuna de 400, né? Que era o Wilson Balzac, na época, o presidente. E aí eles me profissionalizaram assim que eu completei 18 anos.
E aí ia passar para 700. Só que quando eu me profissionalizei, o Muricy Ramalho veio ver o Luciano, né? Que era o centroavante que jogava comigo, um grande amigo que eu tenho até hoje, um craque de bola. E aí eles vieram num jogo, estreia nossa da Série C. Eu não me lembro quem era o adversário, só sei que era um time do entorno aqui de Brasília. E no jogo o Muricy viu o Luciano e eu joguei, se eu não me engano, só o primeiro tempo, porque eu senti um desconforto muscular e o Paulinho falou, sai então. E à noite eu estava em casa, eu morava lá no Crimeia, eu e o Cabeção, meu irmão, e o Ronilson, né? E a gente estava em casa e na época era telefone fixo. O telefone tocou e era o Balzac junto com o Muricy, falando que o Muricy falou que gostou muito de mim e que ia me levar junto pro São Paulo, né? E aí foi eu e o Luciano. Chegamos no São Paulo, o Luciano já mais preparado e mais maduro, estava com seus 25 anos mais ou menos, 23 a 25, e eu com 18 anos. Então era muito novo, senti muito e por essa imaturidade minha, com certeza foi por isso que não deu certo no São Paulo, e que essa situação 2 anos depois, quando eu fui aí sim vendido em definitivo pro Fluminense e minha carreira decolou. Interessante. A gente está recebendo o Rony aqui no Estúdio Pluri, no estúdio do Sem Retranca, então te inscreva no canal, aproveita para deixar o seu like a partir de agora e ative o sininho para que você possa receber fragmentos de todo o nosso conteúdo para você em áudio e vídeo. E muito obrigado a você também no Spotify. Rony, aliás, Rony Gol. Me conta uma coisa, como é que era o Vila da sua época? O Vila sempre foi o clube do povo, né? O Vila sempre foi torcedor mais apaixonado, as pessoas trabalham com mais coração, com muita emoção realmente. Céu e inferno lado a lado. As coisas viram e mudam muito rápido, mas a gente tinha uma relação muito fraterna entre os atletas e comissão técnica e funcionários, né? Então a gente, pra você ver, quando teve o falecimento do Delson, eu tinha que viajar e eu não conseguia viajar sem ir lá. Então assim, a gente tinha uma relação realmente muito gostosa, todos os jogadores, o Gilvan, o Kaká, o Tim, né? O Luciano. Então era muito gostoso, era muito divertido, a gente fazia muita piada, tirava o sarro de todo mundo, e foi uma época assim que eu acho que na minha carreira foi a mais gostosa até porque no início eu não tinha a noção de onde isso ia chegar. Então, era muito divertido e muito prazeroso fazer. Então, com certeza foi a parte assim, da minha carreira mais divertida e mais gostosa. Você jogou em tantos clubes, você foi ídolo, você jogou no Japão, né? Daqui a pouco a gente desembarca fora do país. Sabe, o Vila foi o lugar mais gostoso, o lugar que te acolheu mais. Jogar no Vila é diferente? E por que é diferente? Jogar no Vila realmente é diferente, porque é isso que eu te falei, é um clube que tem um carisma, a gente sente realmente na pele tudo aquilo que vem da torcida. Então você tem realmente sei lá, uma sensação totalmente diferente dos outros clubes que eu joguei. Não que esse seja melhor do que o outro, não tem nada a ver, ninguém. Eu adorei jogar no Goiás, adorei jogar no Fluminense, adorei jogar na Rússia, no Japão, mas realmente o Vila tem um significado muito maior para mim e para minha família. E é interessante que no final do século você vai para o Mundial em Kuala Lumpur. Você passa pelo São Paulo, né? Você fala dessa falta de maturidade ainda, que o Luciano chega mais preparado, arrebenta no Vila e por aí vai. Mas aí você chega no Mundial, né? Você chega naquele Mundial, e eu estava estudando de madrugada e você com o Fernandão. É o saudoso meu querido amigo Fernando. Na verdade, eu estava no São Paulo e o técnico da seleção sub-20 visitou lá o São Paulo e tinha me conhecido e falou que já tinha me visto jogar, inclusive na Taça BH. E aí acabou que eu fui convocado. Eu recém retornei pro Vila, fiz 3, 4 jogos e a gente primeiro eu fui convocado para um torneio de Toulon, ainda que eu estava no Vila.
E aí o Fernando não foi nessa. Depois, quando eu fui pro Fluminense, no meu primeiro ano, aí sim a gente foi para Kuala Lumpur, né, na Malásia, pro Mundial. E aí o ataque era eu, o Fernando, o Adailton, que era do Juventude, Sim. depois jogou no Parma há muitos anos, né? E o Alex Cabeção era o meia, o Atirso era o lateral esquerdo, na zaga era o Álvaro, os volantes eram o Fabiano e o Sidney, né? Que depois virou até técnico. Nossa, que seleção é essa, né? Era um timaço, então, e o PC na lateral direita. Caramba. E aí a gente foi pro Mundial, a gente ficou junto no quarto, eu já conheci o Fernando, de jogar contra, Vila, Goiás, mas a gente não tinha intimidade. Tinha muita rivalidade entre vocês ou não? Não. Eu nunca fui um jogador de rivalidade, sempre respeitei muito todos os meus adversários, né? E aí a gente calhou que ficou no mesmo quarto. E aí aquela resenha de goiano, tocantinense sempre, né? E brincadeiras e tudo, e a gente ficou amigo. Inclusive, quando o Fernando faleceu, ele tinha me ligado uma semana antes e me chamado para ir para o acampamento com ele, e acabou que eu não pude ir. Caramba. Mas foi um dia realmente muito triste para todo mundo. Foi uma lacuna, né, no futebol goiano. Foi uma lacuna para todos nós, né? Porque a gente conhecia bem o Fernandão, Sim. né? Coração gigante. Coração gigante. O filho dele veio aqui, o Enzo. Um menino. Torço muito por ele, um garoto realmente que deve ter passado por muita coisa, né? Então, tomara que ele seja feliz e tenha muito sucesso na carreira. O que eu mais gostei foi quando o Enzo falou assim, ó, eu tô aqui também para ter mais oportunidade e para conhecer mais da história do meu pai. Porque ele era muito novo, muito jovem, né? Ele era... Coisa toda, quando tudo aconteceu, aquele desastre envolvendo o Fernandão. Que Deus o tenha. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Como é que você vê hoje a base? Você veio da base. Como é que você vê a base hoje do futebol brasileiro? Como é que você vê o interesse da molecada hoje? Na verdade, assim, eu vejo o futebol brasileiro com muita preocupação, né? Eu acho que com toda a evolução que o futebol teve, com toda situações que, infelizmente, a gente está indo ao reverso, está indo ao contrário. Porque a gente perdeu o campeonato sub-20, não foi para a Olimpíada no sub-23, perdemos o sub-17. Então, assim, todas as categorias a gente está mal. Então, por que a seleção principal deveria estar bem se a gente já vem numa escala realmente de baixo que a gente não está bem? Minha opinião, tá, Juliano? A gente cometeu um grande erro a partir do momento que a gente começou a fabricar jogadores para a Europa, jogadores comerciais. Hoje você liga para qualquer clube, você fala que tem um atleta que quer que o clube avalie o jogador e a primeira pergunta deles é qual é a altura do jogador, qual o perfil físico do jogador. Então, ninguém está... É claro, eles querem melhor que seja forte, alto e que tenha técnica, mas a relação ela tá desqualificada, ela tá equivocada, né? Você tem que primeiro colocar a parte técnica, qual a qualidade individual de habilidade desse atleta e não a capacidade física dele. Então, a gente está indo num caminho preocupante, porque os europeus, ao contrário, eles aprenderam a jogar contra a gente, entendeu? E a gente está querendo imitá-los, e com uma seleção totalmente estrangeira, porque a nossa seleção é uma seleção estrangeira, a gente começa a jogar igual eles também, porque o Vini Júnior, o Neymar e os outros, eles estão acostumados a jogar contra os europeus, naquele estilo de futebol. E infelizmente não foi assim que a gente ganhou 5 Copas. E acho e tenho certeza que não vai ser fácil voltar a ganhar se a gente não mudar a maneira realmente inicial de voltar a fazer jogadores com o diferencial nosso, que sempre foi a habilidade, a categoria e o futebol bonito de assistir. Eu já vi gente falar aqui que chega na base, o treinador não deixa driblar, não pode driblar, tem um modelo de jogo, é assim que funciona, é assim que vai desembarcar no profissional. Esse é um ponto que dificulta também, Rony? Com certeza. Eu acho que não dá liberdade para o moleque. O jogador brasileiro ele tem que ter a liberdade para fazer as jogadas que ele achar necessária no momento. Então,
E com certeza hoje na categoria de base eles querem espelhar o time de cima, todas as categorias jogarem da mesma maneira, e acaba que com certeza estamos desperdiçando talentos. Eu tenho certeza absoluta que e a gente tem um outro problema que eu acho gravíssimo no futebol brasileiro. Eles se preocupam muito com a categoria sub-20, que é a categoria que está próximo da transição para o profissional. A última categoria. A ponte para a transição. Ao invés de se preocuparem com a iniciação, que é onde você está formando o garoto para ele. Então, se você pegar o treinador do sub-20, vamos supor que seja, eu não sei quanto ganha, mas no Goiás, um sub-20 ganha 10, 15 mil reais. E o treinador do sub-12, sub-13, vai ganhar 2, 3 mil reais no máximo. Então, você acha que um treinador, um profissional capacitado para a iniciação de um garoto, que é a coisa mais importante da carreira profissional dele, que ganha 10 vezes menos do que o outro que está no sub-20, ele realmente é gabaritado para isso? Então, tá tudo errado, né? Então... E como é que você enxerga? Você viu uma luz no fim do túnel com relação a essa questão? Eu vejo um trabalho muito forte do Palmeiras, né? O João Paulo realmente é um profissional diferenciado. Ele mostrou isso no Vitória, enquanto ele não tinha tanta condição financeira para trabalhar. E no Palmeiras, aí sim, o Palmeiras deixou ele fazer o que ele sabe, e ele faz isso. Então ele investe nos profissionais de qualidade na iniciação. Eles tem garotos aqui de Goiânia mesmo, que estão no Palmeiras já, que hoje está no sub-13, mas o garoto já está no Palmeiras desde os 10 anos, entendeu? E lá no Palmeiras, sim, o João pega esses garotos, acho que uma vez por mês eles vão jogar no campo da várzea. Caramba! Que é para mostrar para os meninos, se você é habilidoso, então você dribla o buraco, dribla a bola ruim, dribla tudo. Então é uma maneira de você realmente impulsionar a habilidade desses atletas. Né? E a base do futebol goiano, como é que você vê? A gente está muito longe disso? O problema todo é que o futebol goiano está muito desvalorizado, né? Todos os garotos que estão jogando por aqui, os pais querem que vá para outro clube. Desmerecem os nossos clubes, a verdade é essa. Por que disso? Porque começou uma febre de garotos sair muito cedo, ir para o Palmeiras, ir para o Flamengo, e acaba que eles acham que é mais importante que o garoto esteja jogando numa base como São Paulo, como Atlético Paranaense, do que aqui no nosso futebol. Às vezes o pai atrapalha, queima a etapa do filho? Quase sempre, né? Você vê muito isso? Quase sempre, mas tem pais que realmente... É porque é difícil, Juliano, e eu não falo isso aqui, vamos dizer, eu não estou criticando a atuação de certos pais, porque eu sou pai. Então, se você vê seu filho sofrendo, se você vê alguma situação, é lógico que o pai vai sentir, e ele vai tentar fazer alguma coisa. O único problema é esse. Ao invés dele tentar se controlar e transmitir para alguém resolver, eles querem fazer direto. Então aí é onde a gente complica. Mas a base goiana, realmente o que falta é isso. Mas o problema é que a gente tem as competições e o nível pode não ser tão forte. Entendeu? Então às vezes a gente acha que tem um time competitivo, mas quando vamos para a Copa São Paulo, por exemplo, para a Taça BH, essas competições onde estão os outros grandes clubes, a gente percebe realmente que falta realmente uma competitividade maior para os nossos garotos. Apesar que o Goiás está fazendo uma excelente campanha agora no Sub-20, está classificado, inclusive, pela primeira vez da história no Campeonato Brasileiro para o mata-mata. Então o Goiás está, se eu não me engano, está em 7º, 6º lugar, está fazendo realmente um grande campeonato. Ô Rony, me conta uma coisa, a gente tá batendo papo com o Rony aqui no Sem Retranca, ó, te inscreva no canal e aproveita para deixar o seu like e ative o sininho. Você pode acompanhar o Sem Retranca pelo Instagram também, Sem Retranca, é muito fácil, também pelo TikTok, Sem Retranca, muito obrigado, siga todas as nossas plataformas digitais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, muito obrigado. E a gente agora tem áudio e vídeo também no Spotify, muito obrigado. Pode levar
para muito longe o Sem Retranca, que é da Bandeirantes. Rony, me conta uma coisa aqui, seleção brasileira, né? Você falou da participação do Mundial, que era companheiro do Fernandão. Como é que você vê o momento da seleção brasileira hoje nas mãos do Dorival Júnior? A gente fica naquela expectativa, né? Nós estamos numa situação crítica nas eliminatórias. A seleção brasileira nunca... As pessoas reclamam, falam, não tem tempo para treinar, mas nunca teve. Nunca teve, então não é novidade isso. Então eu acho o Dorival... Eu fui capitão do Dorival no Cruzeiro, então eu tenho uma relação muito boa com ele. Sei da capacidade dele e da sua comissão técnica. Eu acho que o Brasil tem condições de realmente mostrar um melhor futebol. E deve acontecer. O Neymar deve voltar agora da cirurgia e o time com certeza pode ficar mais competitivo. Não sei se a gente tem condições de chegar na Copa do Mundo e brigar. Como já vem acontecendo, nas últimas a gente não conseguiu ter sucesso. Eu vejo assim um Rony que jogou na seleção brasileira, não é pessimista, mas com os dois pés atrás quando o assunto é chegar forte numa Copa do Mundo. Por que, Rony? Porque assim, na verdade, as opções hoje elas não são tão boas, né? Você vê, quando eu joguei em seleção brasileira em 99, Juliano, eu fui convocado em 2 amistosos, Brasil e Argentina. Um foi aqui no Sul, no Beira-Rio, e o outro foi lá no Monumental de Nunes. A seleção nossa, eu estava no banco, eu me lembro muito bem, e o preparador físico era o Antônio Melo. Antônio Melo. O Melo sempre chegava e falava: vamos dar uma ativadinha, Rony, vamos aquecer mais rápido. Eu falei assim: Melo, pra quê? Você acha que ele vai tirar o Ronaldo? Ou vai tirar o Rivaldo? Ou vai tirar o Ronaldinho Gaúcho? Não vai tirar os caras. Então é melhor eu só assistir. Não vamos querer forçar nada. Então, e o Melo ria muito disso. Então, assim, as opções eram muito boas. Eu sempre comparo a seleção brasileira o seguinte: o nosso ataque de 2002, que a gente foi o último título, o nosso ataque de hoje, você colocaria algum desses jogadores na seleção de 2002? É uma boa pergunta. Baita provocação. Entendeu? Então, assim, se a gente... O ataque de 94 era o Bebeto e o Romário. Você tiraria o Bebeto ou o Romário para colocar o Richarlison, ou o Vini Júnior, ou o próprio Neymar? Entendeu? É uma baita provocação. Não tem como. Assim, porque eu não tiraria. Vou ser bem sincero pra você. Eu não trocaria o ataque nosso da última Copa. O Vini é um craque de bola? É um craque. Mas eu não trocaria o Rivaldo pelo Vini Júnior. Entendeu? O Ronaldo voando em 2002, você ia trocar ele pelo Neymar de hoje? Então, não é por isso que a gente tá onde a gente tá. Por realmente falta de ter craques como a gente tinha antigamente. Falta também liderança, chamar a responsabilidade. Você, tá na hora de decidir. Cara, eu acho que não é nem isso. Tanto que o Neymar, no jogo que a gente perdeu pra Croácia, ele foi lá e decidiu o jogo. Não, mas eu não tô nem falando do Neymar. Mas falta mais. Eu acho que falta mais. Porque às vezes fica tudo em cima do Neymar. Tudo em cima do Neymar. Mas esse é que é o problema da seleção brasileira. Porque sempre que a gente teve uma puta seleção, a gente sempre teve 3, 4 jogadores realmente de muita capacidade. Quem pode dividir essa responsabilidade agora? Porque quando perde é só o Neymar. Quando ganha não é o Neymar. Aí tem muita gente falando, advogado do Neymar. Não sou, mas tem que ser justo. E você sabe que o primeiro gol do Neymar foi eu que fiz assistência pra ele, né? Você quebra a surpresa do programa. Deixei isso mais pro final pra ele falar. Olha, e aí... Você sabe que o primeiro passe, no primeiro gol do Neymar na carreira dele, quem deu o passe tá dando ar da graça aqui no centro, mas você já quebrou a surpresa, você vai ter que falar agora. Pois é, e eu vou falar rapidamente. O Neymar era um garoto de 17 anos na época, né? E eu tava no Santos. E aí o treinador era até o Wagner Mancini aqui que tá no Goiás agora, né? E aí o Wagner começou a inserir o Neymar em alguns jogos. E nesse jogo, o Kleber Pereira, que foi artilheiro do Brasil, um baita de um atacante, estava machucado e acabou que botou o Neymar para jogar. Um jogo no Pacaembu contra o Mogi Mirim, se eu não estou enganado. E aí eu fiz um cruzamento da esquerda, ele fez um gol de peixinho e saiu comemorando. E
E foi muito legal, porque a gente nunca ia imaginar que seria um gol histórico, né? E para uma carreira tão vitoriosa quanto a do Neymar Júnior. Vem cá, Pena que o pai dele não mandou nenhum presente até hoje, né? Toda vez que eu encontro com ele eu falo, mas pelo menos uma Porsche, uma caminhonete nova, olha para aquela câmera ali, faz aquele pedido para ele não agora. Não é possível, né? Se não faz o primeiro, não sai os outros. Exatamente. Então, e você lembra da jogada? Eu lembro, eu era um atacante, você sabe muito bem que eu movimentava muito. Então, quando eu caí para a esquerda, e eu estava jogando centralizado, mas eu caí para a esquerda, recebi uma bola infiltrada e eu já cheguei fazendo um cruzamento de perna esquerda. Uma bola, não foi uma bola cavada, foi uma bola rápida, o Neymar só entrou de peixinho e fez o gol. Eu me lembro desse gol como se fosse hoje, está na minha retina, né? Aliás, não sai. Deixa eu te falar uma coisa. Pela contusão, pela lesão que teve o Neymar, né? Lesões seguidas, a gente vai voltar a ter o Neymar como antes, assim? Você foi jogador de futebol, ou é muito difícil esperar do Neymar o que a gente viu? Cara, eu gosto mais de ver o Neymar jogar. O Juliano... Que Neymar que a gente vai ver depois de tudo isso? Eu vou ser bem sincero com você. Eu vendo de fora, claro, faz tempo que eu não tenho contato com o Neymar. A última vez que eu tive com ele estava no Paris Saint-Germain. E eu penso que o Neymar está com uma luta com ele mesmo, de tentar voltar a se divertir jogando bola, porque o fundamental é você estar feliz. E é tanta coisa... extracampo, pessoas que não estão dentro do contexto falando mal e aí às vezes pensam que é só o lado financeiro, mas isso não... Quando o juiz apita para jogar 90 minutos, você não está nem um pouco preocupado com o dinheiro que vai dar, que você vai ganhar. O futebol é um negócio tão apaixonante que você não consegue... Você esquece da sua mãe, dos seus filhos, então você só está concentrado naquilo ali. Você não está... você está num momento que não tem como você pensar em mais nada. E as pessoas confundem, né? Então, eu fico muito preocupado se o Neymar vai voltar a jogar ou não, porque ele está com essa luta realmente interna com ele mesmo, né? Que é voltar a se divertir jogando. E se ele conseguir isso, com certeza vai jogar em alto nível. E me conta uma coisa aqui. A gente tá batendo papo com o Rony aqui no Sem Retranca, no videocast podcast que veio para ficar. Siga nossas redes sociais e siga também o Sem Retranca no YouTube. Te inscreva no canal e aproveita para deixar o seu joinha, o teu like a partir de agora. Rony, deixa eu te perguntar uma coisa. O futebol mudou para pior? Eu acho assim... eu sou da época do futebol mais romântico, né? Que era mais legal, que o torcedor podia ir pro estádio para fazer o que quisesse. Então, assim, já estão regulamentando o próprio torcedor, que o cara só ia ali para fazer o que ele não pode fazer em casa. Então, se o cara que podia tudo na arquibancada já não pode mais, você imagina os jogadores dentro do campo, né? Então, com certeza o futebol mudou para pior. O futebol não é mais tão divertido igual era. O futebol se fala muito em business, né? Hoje em dia as pessoas... todo gira em torno disso, né? Então, com certeza, o futebol de antigamente não vai voltar, porque a tendência é que as coisas fiquem cada dia mais politizadas, né? Politicamente correto, as coisas... E aí não fica divertido igual era. Então, é claro que o torcedor cada dia mais está aumentando, né? A quantidade de pessoas que tá assistindo futebol, que está gostando de futebol, que amam futebol, mas também a cada dia que passa aumenta esse poder financeiro dentro do futebol, e onde tem dinheiro, geralmente muitas coisas podem vir a acontecer que não sejam tão legais como antigamente. Ô Rony, você disputou uma Série C de Campeonato Brasileiro e eu estava no Maracanã pela primeira vez. Minha primeira reportagem. E te vi jogando. Me lembro que era Fluminense e Goiânia. Goiânia do Luiz Dário. Eu tinha acabado de chegar da seleção brasileira nesse jogo. Exatamente. O jogo... Maracanã tinha muita gente nesse jogo. Tava lotado. O jogo tarde da noite. Foi meu primeiro jogo no Maracanã.
E olha só, Rony estava lá vestindo a camisa do Fluminense. Você disputou uma Série C com o Fluminense e você tinha propostas para ir embora. A minha história com o Fluminense, ela sempre foi... muitas situações que eu poderia ter saído e acabou que não concretizaram, né? Quando eu estava na seleção brasileira, o próprio Luxemburgo, que era o técnico, falava: não sei se é bom você ficar no Fluminense para sua carreira, pensa bem. Então, assim, só que eu tinha um Parreira do lado de cá, né? Então, para mim, como atleta, como profissional, eu via que não era problema, entendeu? Porque um grande técnico como Parreira, campeão do mundo, então eu com certeza eu ia seguir evoluindo, mesmo disputando na Série C. E a gente foi campeão desse torneio, né? Eu tenho 2 títulos da Série C, né? Um com o Vila, em 96, que a gente ganhou invicto, né? Isso. Aquele timaço que tinha eu, o Sabinão, o Moisés Tiririca, o Rubinho, timaço. Cacazinho tava voando. E aí a gente foi campeão, né? E eu passei esse ano de 99 realmente frequentando muito a seleção brasileira. E quando a gente ganhou aí, quando virou o ano, o Parreira ainda continuou, mas ficou pouco tempo e foi pro Corinthians. E durante esse ano, em 98 eu tive proposta do Corinthians, em 99 eu tive proposta para sair do Brasil. E antigamente não era como hoje, que os atletas hoje têm um poder muito maior de decidir o seu futuro, né? Que dia que alguém ia deixar de jogar uma Série A para disputar uma Série C de Campeonato Brasileiro que nem você fez? Não. Mas era uma dificuldade maior antigamente. Mas você pensou, tinha um Parreira que poderia agregar na minha carreira? Com certeza. E deu certo. Pode ser que em outro momento não daria. Hoje acho praticamente impossível que um atleta esteja disputando a Série C e vá para a seleção brasileira. Não acho que... É desproporcional. Não isso, tem né? como, não tem como. A gente às vezes para mensurar isso e realmente, se você buscar em qualquer seleção de qualquer parte do mundo, acho que não vamos achar uma história como a minha. Muito bem. História bonita, por sinal. Muito bonita. Graças a Deus. A única coisa que a gente leva do futebol, né, são as amizades e as relações que a gente vai fazendo ao tempo que vai passando, né? Eu tenho um grande amigo do mundo da medicina, e você conhece muito bem, que inclusive salvou minha vida. Dr. Salustiano Gabriel Neto. Meu querido amigo, adoro ele também. Maior médico do mundo. Filho de Pedro Gabriel e irmão de Sérgio Dias Gabriel. Sou fã do Dr. Salustiano Gabriel Neto. O que ele fez por mim, eu nunca vou poder pagar em vida. Sim. Não vou poder pagar. Salvou minha vida, eu tive uma perfuração no intestino. E ele, corajoso, arrojado, aquele jeito dele de meter a mão na massa, vive só dentro do centro cirúrgico, viu? O tempo todinho. Se ligar para ele agora, tá dentro do centro cirúrgico. Então, sou muito grato ao Dr. Salustiano Gabriel Neto. O Salu falou uma coisa muito interessante. Futebol hoje só serve para uma coisa, para você fazer bons amigos. Sim. É porque eu sempre tive uma relação muito boa em todos os clubes. Do presidente ao gandula, ao faxineiro. Então, e quando eu retorno nos clubes que eu joguei, muitas dessas pessoas ainda estão lá. O roupeiro, o massagista, o cara que cuidava do campo, o motorista. E do jeito que eu sou recebido, só demonstra que eu fiz a coisa certa. Porque é uma alegria imensa quando encontro todas essas pessoas. Quando eu chego no Fluminense, então, é festa. Então, eu fico muito feliz por isso. A sua criação, Rony, sempre foi diferente. Assim, eu acompanhei você de perto como jogador, fiz até campanha. Vou falar bem baixinho, fiz até campanha. Rony vai voltar, mas demorou um ano para ele voltar, que eu vou te falar uma coisa. Mas ainda bem que ele se apresentou aqui, que senão eu teria findado minha carreira de repórter na oportunidade. Rony, você sabe que eu fiz campanha, né, Rony? Eu te liguei lá no Rio de Janeiro para você me dar entrevista no final de ano. Você lembra disso? Lembro sim. Eu tava forçando a barra. Rony tem que voltar para casa, tem que voltar pro Vila. Me conta algumas histórias do Romário. Você também teve com ele, não teve? O Baixo é uma pessoa espetacular, né? Esses dias ele inclusive me ligou quando ele decidiu
voltar a jogar e assumiu o América. Ele falou, e aí Baixa? Eu falei, beleza, e você? Ele, eu tô aqui pensando, porque você ainda tá com aquelas paradas de comprar jogo e levar jogo. Eu falei, sim, faça ainda. Você podia comprar um jogo do América e levar para algum lugar aí. Eu falei, mas Baixa, a América vai dar prejuízo. Aí ele falou assim, você tá de sacanagem? Eu vou jogar, pô. Então o Baixinho é um cara que tem uma autoestima ímpar. Só tem ele no mundo que tem uma confiança em si mesmo, igual o Romário eu nunca vi. O Romário, quando jogava comigo, ele falava o seguinte: se você pegar uma bola e o jogo estiver meio ruim, joga na área. Eu falo, não, mas eu gosto de te procurar. Não me procura, ela mesma vai me procurar. Você não precisa me procurar. Joga na área, ela vai cair em mim, não tem jeito. E era sensacional. E sempre, o tempo todo, ele realmente decidia muitos jogos. O Campeonato Brasileiro de 2002 foi meu último campeonato lá no Fluminense antes de ir para a Rússia. Jogava eu e Baixinho. Que inclusive eu acabei indo embora porque o presidente ficou muito focado em renovar o Baixo e eu sem contrato e sem dinheiro, porque o salário estava atrasado 4 meses. Sério mesmo? Sim, eu estava com o salário atrasado 4 meses de carteira CLT e 10 meses de imagem. Caramba! Que era 30% do meu salário. Então era muita coisa. E aí apareceu os russos e o seu Paulo Angione, que é uma pessoa fantástica, um amigo realmente que eu tenho dentro da bola, me chamou, falou, o presidente não vai falar com você agora, antes dele resolver o negócio do Romário. Mas eu tenho um cara aqui, um amigo que tá com um negócio aqui da Rússia e eu queria que você fosse lá na reunião. E aí eu fui na reunião no hotel Caesar, que tinha em Ipanema, e cheguei, sentei com os russos, e aí o cara falou assim, com o tradutor, né? Se você assinar esse papel aqui agora, esse pré-contrato, amanhã eu deposito $300 mil na sua conta. $300 mil? E eu já, com esse salário todo atrasado, eu não queria nem saber onde era. Eu não queria nem saber onde era a Rússia. Eu queria o dinheiro. Aí eu assinei o contrato. E no outro dia, realmente, eles botaram quase R$1 milhão na minha conta. Foi o que salvou nossas finanças na época, me dando. O leitinho das crianças também, claro. E aí acabou. E como é que foi a experiência na Rússia? Acabou que foi ótima. Eu cheguei no Rubin, que era um clube que tinha subido, né, da B para a Série A. E realmente eu me adaptei muito rápido. Apesar do frio e a dificuldade de jogo em si, o técnico era russo, né? Então a gente teve a sorte de ter mais 2 brasileiros, um argentino, um uruguaio, e o time bem montado. A gente ficou em terceiro no campeonato, já no primeiro ano, e eu fiz bastante gol, fui vice-artilheiro do campeonato. Então acabou que eu me adaptei muito rápido, fui muito feliz lá, fiz grandes amigos lá, pretendo voltar lá em breve, né? Apesar de estar tendo essa situação de guerra entre Rússia e Ucrânia, mas como Kazan é uma cidade que está mais para o centro, então não tem fronteira, não tem risco, então eu devo, inclusive esse ano, voltar lá para visitar o clube. Eu também quero ir com você. Vamos embora, vamos. Não prometo que não quero nada de free shop. Nada, rigorosamente nada. Vem cá, me conta uma coisa, e o Japão? O Japão, eu cheguei realmente semana passada do Japão de novo, né? Eu fiz uma venda de um atleta meu do Grêmio para o FC Tóquio. E dessa vez, como eu não fui para trabalhar, né? Jogar, na verdade, né? Eu fui trabalhar, mas eu consegui perceber algumas coisas de cultura, coisas que quando eu estava lá fiquei mais de ano e não consegui ver. Então eu acho um país muito legal. Você moraria no Japão? Eu não teria problema nenhum em viver no Japão. É um país muito disciplinado, as pessoas são muito educadas, eles respeitam muito a individualidade de cada um, entendeu? Então o trânsito é organizado, até a fila na escada rolante do shopping ela é organizada, os caras ficam tudo de um lado, caso alguém queira passar rápido pelo outro lado. Então é um negócio muito legal, e eu adoro a culinária japonesa, então é um país realmente que me encanta muito. Um grande jogador que teve do seu lado?
O maior jogador que teve do meu lado, jogando comigo, foi o Romário. Não tenho nem dúvida em falar isso. Joguei com grandes atletas. O Ronaldo Fenômeno poderia ter sido, mas todas as vezes que eu fui para a seleção com ele, eu não joguei, né? Então, eu tive com ele na seleção, mas não joguei com ele. Então, não posso deixar de falar que o maior jogador que jogou comigo foi o Romário. Jogador mais fácil de se entender. De entendimento dentro do campo? Isso. O Magno Alves, né? Magno Alves? Eu com o Magno, a gente tinha por um olhar, a gente sabia o que o outro ia fazer. Então, e a gente começou a se acostumar muito de jogar junto. Então, com certeza, eu e o Magnato, a gente tinha uma leitura de jogo um do outro, assim, impressionante. E me conta uma coisa aqui. Eu gostava daquela história do baixinho, né? Todo mundo no trabalho de aquecimento, no sol quente, enfim. Aí depois ele chegava. Não, essa história é porque quando o baixinho chegou, o técnico era o Robertinho, que tinha vindo do Sub-20. Robertinho, ex-ponta direita do próprio Fluminense na década de 80 e tudo. E o Robertinho, ali nas Laranjeiras, você conhece bem ele também, a gente parava o carro atrás do gol aqui, no portão ali, né? Era o estacionamento, e aí tinha um campo e a gente treinava. E aí o baixinho, geralmente ele não ia muito no sábado, né? Ele só chegava no jogo no domingo. Mas aí esse dia ele resolveu ir pro treino, e sábado a gente gostava muito de fazer o famoso pelado, rachãozinho que a gente fazia ali. Fazia 2 times e você joga sem compromisso. O goleiro vem pra linha, o atacante vai pro gol, eu vou pra zaga e fica naquela preguiça. Então a gente, é só brincadeira, é só pra tirar o estresse realmente da semana e atenção pré-jogo. E aí o Robertinho inventou um treino. Dessa vez nós vamos fazer um treino diferente, vou colocar 3 traves aqui, vai poder fazer gol aqui, fazer ali. Aí todo mundo começou, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? O que ele tá inventando? Só que aí veio a salvação. Entra a Hammer do baixo no estacionamento. E aí o baixo chega, desce, ele me chamava de baixo, né? Aí ele falou, ei, baixo, eu falei, diga, separa os times, porque sempre era o time dele contra o meu. Separa os times aí já aí, que eu só vou botar a chuteira aqui pra gente fazer o rachão. Aí o clima, né? Todo mundo ficou olhando pro treinador. E agora? Vai fazer o treino novo, tático que você tá inventando, ou vamos pro rachão? Aí eu olhei pra ele e falei assim, vamos fazer o tradicional mesmo, né? Vocês gostam do tradicional, né? Então o baixinho mudava o treino, mudava o horário, mudava a maneira, o tipo de treino, ele mandava tudo. Ele era realmente impressionante. E sem falar que ainda tinha os coadjuvantes, que era eu... Não. O Euler no Vasco. Entendeu? O Donizete, o Sávio. O Sávio ainda. Então, esses eram os coadjuvantes do futebol carioca. Não aceito colocar você como coadjuvante, não. Tira, você é patrimônio nosso. E meu também. Ô, Rony, me conta uma coisa. Maior técnico que você já teve? Com certeza eu destaco o Parreira, né? Por que o Parreira? O Parreira, ele não é... O melhor técnico de estratégia, taticamente falando, que eu trabalhei foi o Vanderlei Luxemburgo. Mas o mais completo é o Parreira. Porque ele era bom de tática, não tanto quanto o Luxemburgo, mas ele era muito bom com grupos no geral, entendeu? Então ele tinha uma capacidade muito boa de leitura de todo mundo. Ele é um cara muito agradável com todo mundo. Então ele sabia, né, conduzir tudo da melhor maneira possível. Então, com certeza, Carlos Alberto Parreira, o maior treinador. Como é que foi sua passagem no Goiás de Libertadores, 2006? Fora os free shop que eu tinha que pagar para você? Também. Na verdade, minha participação na Libertadores ela foi pequena, né? Porque na véspera a gente teve um jogo contra o Mineiros, se eu não me engano. Foi. E o volante do Mineiros acertou meu pé e eu tive uma fratura do 5º metatarso. O Geninho ficou desesperado. Mas assim... Mas você jogou bem na Argentina. Sim, os dois. Aí eu só voltei nessa fase, né? Que era as oitavas de final. E o Aldo? Tomou duro? E o Aldão, ele demorou uns 10 minutos pra entrar no vestiário, porque o Geninho tava xingando ele de tudo quanto é nome. E depois o Geninho falou assim...
que aconteceu pro Aldo tomar essa dura? Eu tava nesse jogo. Não, o jogo tava... Esse jogo foi em Quilmes. Foi em Quilmes, um estádio do Quilmes apertado, uma pressão... Um caldeirão. E aí o Estudiantes fez 1-0. Acho que foi com o Pavon. E a gente bem no... segundo com o Caldeirão. E a gente bem no jogo. Bem demais. Bem no jogo, pressionando e não saiu o gol. Quando faltava uns 3, 4 minutos, o Geninho me chamou e falou assim: ô Baixinho. Eu falei: fala, chefe, vou te tirar. 1-0 pra nós, vou pôr o Aldão. Lá no Serra Dourada a gente vai pra cima desses caras. Falei: beleza. Aí entra o Aldão. Quando o Aldo entra, eu falo: vai lá, Aldão, bom jogo. Ele entrou, ele foi direto e era uma bola parada pros caras. Uma falta lateral. Quando o cara bateu, o Aldão agarrou o cara, fez o pênalti. Primeiro lance dele. Aí, o negão já ficou branco, né? Pênalti pros caras, 2-0. Aí ele ficava lá na área e o Geninho na porta do vestiário: eu quero que você venha aqui, vem aqui. E o Aldo não via, né? Passou a noite no meu quarto, com medo do Geninho, pro quarto dele. Deitou, pôs um colchão no chão, ficou lá no meu quarto a noite toda com medo do Geninho. E a gente quase recuperou ainda, né? Foi um dos jogos mais emocionantes na história do Serra Dourada. Eu conheço a torcida do Goiás muito bem, mas eu nunca vi a torcida do Goiás pressionar e incentivar um time do Goiás igual aquele jogo. Ela jogou junto. Muito. Ela marcou gol naquela decisão. Até porque a gente no primeiro tempo massacrou e a bola não entrou. E aí no segundo tempo entra quem? Meu salvador, o atacante Nonato, que tinha um cheiro para gol impressionante. E aí a primeira bola do Nonato, ele faz gol. Aí a gente vai para cima, faz o segundo. Ia fazer o terceiro, o quarto e o quinto. Mas numa infelicidade tomamos um gol bobo, né? Que deu uma esfriada no jogo geral. Aí a gente fez até o terceiro gol ainda no final, mas como tinha a questão do gol fora, né? A gente foi desclassificado por isso. Essa é a bola da pôquer. Tem algum jogador que você não gostaria de trabalhar? Não. Eu não tenho... Eu só não gostava de jogadores que se escondiam do jogo. Qual jogador se escondeu quando jogava? Quase todo clube tem, até hoje tem. Tem jogadores que são mais sensíveis, vamos dizer assim, né? A uma pressão. Então, às vezes eles se escondem. Você pega a bola e entra atrás do zagueiro, entra atrás do lateral para você não fazer a jogada. Então, eu não gostava de jogar com atletas assim, entendeu? E vou te contar uma coisa, treinador engraçado. O Geninho disparado, né? O Geninho era uma figura. Um cara que fala a língua dos jogadores, brinca o tempo todo. Todo mundo gosta de Geninho, impressionante. Eu, com certeza, se tivesse que escolher entre um dos treinadores para ficar comigo tomando uma cervejinha em casa, era o Geninho disparado. Me conta uma coisa aqui, é mais fácil ser agente de futebol como você é hoje ou jogar bola? Jogar bola é a melhor coisa do mundo, Juliano. Não tem uma profissão que se compare a de ser um jogador de futebol. Então, tudo é mais difícil aqui fora, tudo é mais complicado. Jogar bola é a coisa mais divertida que tem no mundo. Todo mundo quer, todo mundo vê, todo mundo admira. E você tá lá dentro, como eu te falei, você não tá preocupado com mais nada. Só em jogar, em conquistar, em ganhar, em se divertir. Então, Deus me deu esse dom. E eu serei eternamente grato a ele por isso. Como é que foi a missão de parar de jogar futebol? Na verdade, eu não pensava muito nisso, né? Em ter que parar, de fazer aquilo que eu mais gostava, né? Então, eu acho que eu parei mais porque as coisas não estavam mais acontecendo, natural, porque você não tem mais a velocidade que você tinha, você não consegue mais... se ter a força que você tinha. Então, a partir do momento que os zagueiros começam a tomar a bola com mais facilidade da gente, a gente fala assim, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, foi uma decisão muito rápida. Eu tinha voltado pro Vila, joguei 2 temporadas, joguei até bem, mas em 2011 o time caiu, né, no Campeonato Brasileiro. E aí eu
tinha uma sondagem para ir jogar nos Estados Unidos, então o que me animou um pouco. E aí só que aconteceu muito rápido. Eu fui jogar na Napolina justamente para manter a forma e depois eu poder ir para os Estados Unidos. A proposta não chegou, estava demorando e eu cansei. Um dia eu estava indo de carro para Anápolis, no meio do caminho eu voltei para casa e liguei pro presidente, falei que eu não ia jogar mais. Caramba, simples assim? Exatamente. Que loucura. Deixa eu te falar uma coisa, de Vila, Goiás e Atlético. O Watson tá falando que tá no limite dele, né? Eu não duvido, hein? Por que você fala assim? Eu não duvido. Porque eu conheço muito bem o Adson, né? O Adson, e eu já falei isso para ele acumula muita coisa sozinho. Então, assim, é muito complicado de você fazer um futebol hoje, no nível que precisa de profissionalismo e tudo, sozinho. O Adson precisava de ter mais gente para poder ajudá-lo. Só que como já é dele essa centralização, às vezes até sem pensar e sem querer, ele não consegue, entendeu? Então eu imagino que ele deva realmente estar cansado, né? Mentalmente cansado, e ainda mais quando as coisas não dão certo, né? Igual nesse ano o time não andou, então você começa a se questionar e a pensar nisso. Você enxerga um Atlético sem o Watson? Não consigo. Eu acho que o Watson está para o Atlético como o seu João estava para o Vila, como o seu Ailê está para o Goiás. Então eu não consigo ver o Atlético desvinculado do seu presidente hoje. Eu vou fechar com você. Como é que você vê o momento dos 3 clubes? Estruturalmente, o Vila, onde ele cresceu, onde ele parou. O Goiás vai se tornar SAF. Vai voltar a ser o Goiás que, né, enfrentava os grandes. E o Atlético, qual é a dele? Eu acho que eu vou começar pelo último. O Atlético é um clube muito organizado, é um clube que o Adson Batista realmente sabe e conhece de tudo. Então eu acho que o Atlético vai realmente continuar forte, vai mesmo com esse rebaixamento iminente. O Atlético tem totais condições de retornar à Série A quando na próxima temporada. Eu vejo um clube com uma previsão muito boa para o futuro. Acho que está no caminho que às vezes até os outros também deveriam seguir. O Goiás teve algumas mudanças, né, de estatuto e de administração. Eu tenho convivido menos com as pessoas do Goiás, apesar de ser muito amigo do Mancini hoje, amigo do Andrino, que é o diretor de futebol. Mas o Goiás é uma potência. O Goiás é um clube muito respeitado no futebol brasileiro. É um clube que tem uma estrutura fantástica, né? O que falta realmente do Goiás é que o torcedor volte a acreditar, né? Que ele possa ter alegria com o time, né? E isso só se consegue conquistando títulos e jogando bem. É aí que você vai conseguir essa conexão realmente com a torcida novamente. O Vila tem uma diretoria muito competente, né? O presidente é um cara muito sério, ele é muito transparente em todos os negócios que têm sido feitos, né, no Vila Nova. Infelizmente o ano passado teve uma oportunidade de ouro para disputar a Série A e infelizmente não aconteceu. Mas eu acho que o Vila também tem que se manter firme, porque eu sempre falo, se você está ali perto, uma hora você vai alcançar. Você vê o Fortaleza ficou na Série C 3, 4 anos tentando voltar para a Série B e não conseguia, mas o presidente não desistia, mantinha o mesmo foco, o mesmo previsão, a mesma ideia, e deu certo. Aí quando passou na B ficou só um ano e já foi para A, e está lá hoje o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Então acho que o Vila Nova, o Hugo tem que manter as suas convicções, tem que manter o seu rumo e trabalhar, porque eu acredito muito que o Vila, num prazo aí não muito longo, o Vila pode realmente ir para a Série A. Adorei te receber aqui no Sem Retranca, foi um presente. Muito obrigado por ter vindo aqui, foi bom demais
dividir e compartilhar um pouco das histórias conosco aqui no Sem Retranca. Valeu, Rony! Eu agradeço demais o convite. Você realmente sabe que é um amigo que eu tenho, né? Pode contar comigo sempre que for preciso, tá? Foi um prazer estar aqui. É recíproco, viu? Foi um prazer estar aqui falando com você um pouquinho da minha história, até porque, se a gente for pensar, vão 12 anos que eu parei de jogar. 12 anos? Então, espero que muita dessa juventude aí possa ouvir, né, e se divertir com a nossa conversa. Que bacana! Rony Gol, pra mim sempre, ó, mora no meu coração. O convidado da vez do Sem Retranca. Te inscreva no canal, aproveita para deixar o seu like e compartilhe. Você pode acompanhar no YouTube, no Instagram, também no Spotify. Muito obrigado, porque aqui deu!